A graça e a paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e abra a nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Neste vídeo de hoje, eu quero ler com você acerca de Mateus 24, que fala do princípio das dores. Nos vídeos anteriores, que estão aí no meu canal do YouTube, nós temos vídeos bem simples, bem assim, leitinho morno, arrozinho com feijão, papinha, para quem está começando na leitura da Bíblia. Porque, como eu já disse, se nós pesquisarmos na internet, nós temos muitos homens e mulheres de Deus abençoados, ensinando a palavra de Deus de uma forma mais profunda. Mas o que o Senhor trouxe para o meu coração é trazer esse leite. Porque uma criança, quando nasce, ela não come uma comida sólida, ela vai tomar o leitinho da sua mãe, né? Aquela fórmula. Então, a fórmula com que o Senhor me deu é essa, de anunciar o Evangelho de uma maneira bem simplificada, para te incentivar a meditar na palavra de Deus. Porque nós precisamos meditar e aprender sobre ela para que não sejamos enganados por ninguém. Amém? Então, nós poderíamos estudar Mateus 24 todo, ficaria longo. Mateus 24, ele está associado com o Apocalipse e com as profecias do fim do mundo, sobre a escatologia, a vinda de Cristo. Mas vamos hoje começar de uma forma bem simples, onde a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, estando aqui num diálogo, perdão, amados, pelo barulho, a rua é muito movimentada. Deus vai preparar ainda um cantinho para eu poder meditar, fazer os vídeos, mas enquanto isso, vamos trabalhar, né? Então, Jesus estava aqui ensinando no sermão profético e ele começou a dizer sobre quando seria o fim. Muitos dos que ali estavam não acreditavam que esse Jesus que estava ali nesse tempo presente seria o mesmo que voltaria, que voltará para buscar os seus. Até mesmo os seus discípulos creram totalmente depois que Jesus ressuscitou e se encontrou com eles. Então, nós entendemos que é difícil para nós hoje que não vivemos, que não andamos com Jesus, que não falamos com Ele de uma forma física e literal, acreditar em algumas coisas. Podem haver aqueles que questionam a Bíblia, mas a Bíblia ela é o nosso manual de fé e eu costumo dizer que ela tem a resposta para todas as coisas da nossa vida. Para todas as nossas questões, o Senhor nos tem uma resposta. Então, Ele está nos ensinando aqui que as guerras, as brigas dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, todas essas contendas, a fome, tudo isso que é ruim, reino contra reino, um país contra o outro reino, todas essas coisas ruins estão contextualizadas no princípio das dores. E há uma questão aqui dentro em que as pessoas, ao barulho, o dia inteiro, amados, para fazer campanha é uma luta, uma luta. Estou fazendo a campanha de salmos, então tem que ser muito silenciozinho, que é para ouvir quando você for se deitar para dormir,
ou ouvir qualquer momento do seu dia, mas o ideal é ouvi-la enquanto você estiver ali deitado, repousado para dormir. Está aí no meu canal, estamos no 12º dia hoje. Então, queridos, Jesus estava falando, olha, terremotos, guerras, maremotos, pai matando filho, filho matando pai, todas essas coisas terríveis que hoje nós já estamos vendo e que já existiam, elas são consideradas o princípio das dores. Por quê? Porque esse tempo é um tempo, para nós, um tempo longo, para o Senhor um tempo breve, mas para nós seres humanos que estamos dentro desse contexto, é um tempo longo, porque nós estamos vivendo esses momentos. Então, às vezes, nos é penoso. E quantas pessoas são acometidas por estas coisas? Por maremotos, terremotos, tragédias familiares, não é? Então, isso aqui já é a dor para aquela pessoa. Só que o Senhor está falando, olha, é o princípio, terão dores piores do que essas. E Ele diz assim, no versículo 9, olha o que o Senhor vai dizer. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto. Então virá o fim. Se nós formos estudar lá no Apocalipse e estudarmos também as outras profecias que estão nos profetas maiores, nós vamos ver que o Senhor, você consegue perceber que nós estamos dentro desse contexto? Ele está dizendo, olha, você será odiado por todos por causa do meu nome. O seu irmão vai te entregar, vai te trair. Para quê? Para se safar. Para poder se dar bem, ele vai te acusar. Como Pedro. Pedro, você andou com ele, Pedro? Você conhece ele, Pedro? Não, não conheço. Então, da mesma forma, será neste tempo do princípio da tribulação, entre o meio, passando para a grande tribulação. Se dividirmos ela no meio, desse meio tempo para cá, você consegue perceber que a palavra de Deus está falando para os filhos de Deus. Vocês serão odiados por mim. Há uma grande divisão de linha de pensamento, outro caminhão, glória a Deus. Há uma divisão de linha de pensamento entre os teólogos, estudiosos e pastores de 3 momentos. Na primeira fase, o primeiro pensamento, não vou citar de quem acha, quem deixou de achar, por uma questão ética. Mas existe o primeiro pensamento que acredita que a igreja será arrebatada antes que todas essas coisas comecem a acontecer. Então, a igreja não passará por nenhum momento de tribulação. Nada, 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 nada. A segunda hipótese tem a linha de pensamento que esses 7 anos de tribulação será dividido em 2. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E esses 3 anos e meio de paz, a igreja está inserida.
Mas terminando esses 3 anos e meio, a igreja será arrebatada e aí virá então a grande tribulação. E existem a terceira hipótese, terceira opinião, que acreditam que a igreja vai passar por todas as fases da tribulação, desde o princípio até o fim. Eu acredito também que a igreja passará pela grande tribulação, porque a palavra está me dizendo isso. Jesus ele está falando, olha, o princípio é isso. São guerras, terremotos, fome, miséria, morte, assassinato, tudo de ruim. Já observaram como os crimes bárbaros estão aumentando? Como o amor está esfriando? Porque imagine um pai matar um filho matar um pai. Aonde está esse amor? Homens matando suas esposas, filhos matando suas mães. Então, aonde está o amor? Essa pessoa está possuída pelo diabo. Ela pode estar sendo persuadida, incentivada, tendo uma forcinha do maligno, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu escolher viver uma vida com Deus, eu vou viver uma vida de acordo que agrade ao Senhor. Mas se eu quero viver uma vida que agrade a minha carne, então eu vou fazer aquilo que não é bom, que é pecado, viver uma vida desregrada. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês serão atribulados. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas receberão uma marca, que é a marca da besta, ou na sua mão direita ou na sua testa. Queridos, se nós nos aprofundarmos na internet, é claro, temos que ter sabedoria, por isso que temos que ler Bíblia, para que quando você mergulhar na internet, você consiga discernir o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Para algumas pessoas, o que eu vou dizer é chamado de teoria da conspiração. Não deixa de ser uma teoria da conspiração, mas não vai ser só uma teoria, será a prática da conspiração. Não só uma teoria, porque teoria é algo que não aconteceu, só falou-se daquilo, mas virá a prática. O mundo já está todo preparado para a vinda do anticristo. E os governos de todo o mundo estão encaixados dentro dessa preparação. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, que a palavra vai falar assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, nós vamos entender que o povo que não recebeu Jesus, que crucificou Jesus, foi o próprio povo de Israel, o próprio povo hebreu, israelita. Então, de Israel existem ali grandes homens, muito poderosos, com muita influência. Porém, Israel é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando você fala, o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. Não, nós estamos errados, equivocados. Nenhum país é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós fomos adotados, enxertados nesta videira verdadeira que é Jesus Cristo. A nação cujo Deus é o Senhor é Israel. E a cidade que ele renovará, transformará para o teu povo morar, cidade santa que a Bíblia nos ensina, fala aqui nesse sermão do capítulo 24, se chama Jerusalém. O cenário onde todas as coisas acontecerão, a grande batalha final. Então, é ali que está o foco de todas as coisas. Então, o mundo já está se preparando para isso. De que forma? Fazendo com que o dinheiro
fique em poucas mãos. Perceberam que, independente de presidente, de político, nós podemos perceber que os ricos são a grande minoria e a classe pobre a grande maioria. E esse número está aumentando a cada dia, e não é só no nosso Brasil. Ao nosso redor, nós podemos ver isso em vários lugares, na Argentina, na Venezuela, Colômbia, vários lugares, amados. Até nos Estados Unidos, teve crise, tem crise. Acontece que lá, por ser uma grande potência, por terem uma grande inteligência, por serem sagazes, perspicazes, eles sabem como botar pano quente. Então, eles, por exemplo, tiram os grandes impostos, passam aquela mercadoria mais barata para frente, mas alguém vai ter que pagar por esse dinheiro que foi deixado de ser cobrado da população. Então, é uma grande máfia, é muita coisa mesmo. E todas essas grandes coisas, esses poderosos do mundo, estão preparando pessoas como marionetes para enganar aqueles que estão desapercebidos. Já perceberam que nos documentários de animais, quando um predador quer fazer a sua caça, ele vai naquele animal que está distraído? Ele não vai naquele animal que está assim, atento. Ele vai no animal que está distraindo, tomando a sua água e não está atento com o que está acontecendo. Assim são as ovelhas do Senhor. Muita gente dentro da igreja, pouca gente conhecendo Bíblia. Muita gente com preguiça, muita gente sem meditar na palavra do Senhor. Nós nos preparamos, lemos, meditamos, nos consagramos, nos separamos, para quando chegar a hora de ministrar, alguém fala assim: o pastor sabe da minha vida e está jogando piada para a minha vida, para mim. Amados, se o Senhor colocou várias ovelhas aos nossos cuidados, nós não vamos preparar uma palavra para uma ovelha e deixar de alimentar as demais. Você não é a última Coca-Cola do planeta. Se situa. Se você está pensando assim, é porque a palavra testificou com você. Então, pegue essa palavra e seja transformado por ela. Ao invés de ficar falando que os seus pastores, os seus líderes estão jogando piadinha para você. Nós estamos vivendo dias perigosos, não é tempo mais de meninice, não é tempo mais de jogar piadinha, de ficar brincando de crente, de mimimi, de ser crente casquinha de ovo. Não, você tem que ser forte. Porque para passar por isso tudo que está aqui, se você for crente Maria Mole, filho, você não vai aguentar não. Você vai fazer isso aqui que a Bíblia está falando. Você vai apontar para mim e vai falar assim: eu não conheço esse Cristo não, eu não vou na igreja de crente, eu não tenho Bíblia na minha casa. Ela tem. Então, nós precisamos ser valentes. Estarmos preparados para esse grande dia. E o Senhor diz que virão falsos profetas. E esses falsos profetas já estão aí de montão nas redes sociais, pregando cada heresia
cada mentira, distorcendo a palavra de Deus de uma maneira. Eu não consigo entender como não há temor do Senhor na vida deles. Mas, na verdade, é porque já cederam, já se sucumbiram ao amor ao dinheiro, ao amor aos prazeres. Então, viveram uma vida de simplicidade com o Evangelho do Senhor, para eles, não lhes satisfaz mais. O que satisfaz é o dinheiro, é a fama. E vai chegar o dia do acerto de contas. Então, queridos, cuidado com o que vocês escutam aí na internet, cuidado com aquilo que vocês estão se alimentando. Pega a sua Bíblia, vai acompanhando junto, se você não conhece o texto que eles estão falando, e peça ao Espírito Santo para poder te conduzir. Porque quando vier o anticristo, falsos profetas já tem de montão. Mas quando vier aquele falso profeta que vai estar lado a lado ali com o anticristo, vão estar ali aliançados, o que vai acontecer? Nesses 3 primeiros anos que ele assumiu o domínio da terra, serão anos em que tudo vai parecer assim, gente, como o mundo mudou, parece outro mundo. Começando, queridos, pela erradicação das religiões. Alguém me disse assim umas 2 ou 3 vezes já: eu não sei por que abre tanta igreja evangélica, está parecendo até boteco. Queridos, eu me calo, não me dói, nem levo em consideração, sabe por quê? Não compensa eu gastar as minhas palavras. Porque quando a pessoa está cega, amados, só o Espírito Santo para tirar a cegueira dos olhos dela, as escamas. Assim como aconteceu com Paulo. Não adiantaria ninguém pregar para Paulo, ninguém mesmo. Só o próprio Cristo que poderia fazer Paulo se converter. Então tem gente que vai ter que passar, ver o que está passando ali para poder crer que era verdade. Por que tem um monte de igreja de crente? Porque Deus é maravilhoso, porque tem crente de todo jeito. Eu, por exemplo, gosto de uma igreja movimentada, de louvores mais agitados. Nada contra quem usa harpa. Tem hinos lindos também. Mas eu fui criada numa igreja, cresci espiritualmente numa igreja batista. Batista renovada. Então, assim, os louvores são animados, a adoração pelo Espírito Santo, a busca pela palavra, um pastor maravilhoso que sempre esteve do nosso lado. Então, eu não vou me adaptar em uma igreja que é mais quietinha. Eu sou mais da igreja barulhenta mesmo. Nossa igreja é barulhenta. Nós gostamos de corinho de fogo, nós gostamos de dançar na presença de Jesus. E o Espírito de Deus tem liberdade neste lugar, mas a carne não, porque nós ficamos atentos e ensinamos as ovelhas acerca do controle do Espírito que existe em nós. Porque ao Espírito Santo de Deus ninguém pode controlar. Amém? Mas se você é de uma maranata, de uma presbiteriana, não tem importância, queridos. Você está servindo a Deus. Então é por isso que existe diversas congregações, para que você se adapte a alguma delas e fique nela, adorando e servindo ao Senhor. Isso que é importante. Eu tenho o costume de dizer, quando eu estou pregando para alguém, conversando, não gosto de ficar pregando daquela maneira assim fanática, não. Conversando com alguém acerca de igreja, de ministério, eu costumo dizer: olha, filho, você precisa congregar.
não importa qual igreja seja, você tem que congregar servindo Cristo. Porque eu tive a experiência de estar algum tempo em um ministério, porque meu esposo foi trabalhar nesse ministério, e eu já estava há muitos anos na Batista, que é tipo assim uma lagoinha, né? É mais ou menos nesse ritmo. Então, amados, foi um choque espiritual muito grande para mim e para minha filha. E eu disse para o meu esposo assim: olha, você está bem, você está trabalhando, você está ativo, mas a sua santidade está me matando. Se eu e minha filha morrermos hoje, nós perdemos a nossa salvação, perderemos. Porque eu ia para a igreja com raiva, queridos. Eu odiava ir para aquela igreja. Ah, mas odiava ir para a igreja? Odiava. Então é por isso que eu digo, vá para o lugar onde você consegue estar bem com Jesus. Você não tem que servir homem, você tem que servir Jesus. Vai ter gente ruim em todo lugar e vai ter gente boa em todo lugar. Então encontre o seu lugar para congregar. Amém? Então, queridos, nessa grande tribulação, virá aí o anticristo, trazendo a grande promessa. E qual que é a frase mais falada nos últimos anos? Combate a fome. Pastora, você quer que o povo passe fome? De jeito nenhum. Mas tem muita gente preguiçosa também. Tem gente que quer ganhar cesta básica todo dia, mas não coa uma areia para você, não capina um quintal, não varre uma casa se você precisar. Então tem gente passando fome porque não tem oportunidades. Mas tem gente passando fome que fez escolhas erradas porque tem preguiça. Então, amados, quando vier esta promessa de que tudo vai ser maravilhoso, aí então será a hora que temos que vigiar, porque quem for marcado com o número da besta vai ter acesso ao mercado, a médico, a farmácia, tudo que a pessoa precisar. Ela terá acesso até a moeda, que também será uma única moeda, uma única religião, uma única moeda. Por quê? Para que aquele miolinho que vai estar lá no topo para comandar a terra tenha o domínio e seja ali, movimentando os fantochinhos aqui na terra, dominando todas as coisas. Nós estamos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas nós estamos sendo vigiados. Os nossos dados estão sendo todos coletados lá nas outras redes. Eles estão vendo o que nós postamos, o que nós curtimos. É tanto que, o meu exemplo, eu gosto muito de vídeo de cachorro, de bebê, né? Aí o que eles mandam para mim? Um monte de vídeo de cachorro. Porque sabe que eu gosto de cachorro, eu posto vídeo com meu cachorro. Então, eles analisam o nosso perfil e já envia coisas que vão te agradar os olhos, adoçando a nossa boca. Vamos acabar com isso tudo? Não, vamos usar as redes sociais para pregar a palavra enquanto é tempo. Amém? Porque nessa grande tribulação, um bocado de gente vai se lascar porque não conhece a Bíblia. Então nós poderíamos fazer aqui uma série de estudos dentro desse Mateus 24, de Apocalipse e das profecias dos profetas. Mas é um assunto um pouco complicado, mas quem sabe eu posso estar passando um dia, né, com uma base assim bem simples, tá, amados? Porque eu não sou teóloga. Deus me der condições, eu quero fazer meu curso de teologia em nome de Jesus, mas por enquanto não tenho. Medito em casa, nas minhas Bíblias. Então, amados, esse abominável grande dia vai chegar. E as pessoas que estiverem na terra serão, que não receberem este número, esse sinal da besta, serão atormentadas.
Então elas não terão alimento, elas não terão onde morar, elas não terão dinheiro, elas não terão acesso a nada. E quem for fraco vai se render. Então nós temos que ser forte, porque quem estiver aqui neste tempo precisa ser forte para prevalecer. Porque o Senhor vai dizer, olha, se você superar essas tribulações, esses enganos, os falsos profetas, as pessoas que vão te trair, você vai receber a sua salvação. Então virá as duas testemunhas que vão pregar o evangelho por toda a terra. Depois que elas anunciarem o evangelho por toda a terra, serão mortas. Mas por que mortas, se elas vêm de Deus? Porque é assim que Deus quer. Porque o evangelho vai estar já espalhado em todos os lugares. Ninguém vai poder dizer assim, nunca ouvi falar de Jesus. Mas é óbvio que o Senhor virá na grande batalha, vencerá, trancará Satanás no abismo, e aqueles que permanecerem firmes herdarão a Nova Jerusalém. Então, amados, que você, ao ver esse simples vídeo com conteúdo breve, com a explicação de leitinho mesmo com açúcar, possa parar para pensar. Se você não aceitou Jesus, se você saiu da igreja por causa de alguém, não é as pessoas que vão te salvar. Outra coisa, analisa se é você que está errado ou se são as pessoas. A igreja não tem que se adaptar à ovelha, a ovelha tem que se adaptar à igreja. Por isso que existem muitos ministérios. Se você não se adaptou aqui na igreja Avivamento Mundial, olha o nosso altar lá, vamos ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Nossa igreja que Jesus deu. Amém? Então, se você não se adaptou à igreja Avivamento Mundial, vai na Batista, vai na Presbiteriana, vai na Maranata, vai na Deus é Amor, vai na Assembleia. Tem um monte de nome de igreja, tem muita porta aberta para você entrar, tá? Então, conserta a sua vida, fica firme com Jesus. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Fica firme, se renove se você não estiver em dia com o papai. E se você ainda não aceitou Jesus, basta você orar e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, Pai. Me guarde e me proteja, para que eu permaneça firme até a vinda do Senhor. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar, ministrar ao seu coração. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, comenta a cidade de onde você está vendo esse vídeo. Se inscreva, faça a nossa campanha. Quando terminarmos de Salmo, vamos fazer a campanha de Provérbios. Sempre estaremos com alguma campanha para nos fortalecer, amém? E então, queridos, eu vos deixo a paz do Senhor. Um beijo da pastora Ellen.